Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos entrar no último item do capítulo 4, Princípio Vital, que é Inteligência e Instinto. Nós estamos utilizando para o nosso estudo o livro da editora M. Nós vamos ler então hoje a questão número 71, que tem alguns desdobramentos e a gente vai poder trazer aquilo que Kardec elaborou para essa resposta dos espíritos, e vamos também fazer alguns comentários acerca daquilo que a gente já apreendeu das demais obras importantíssimas do Espiritismo, tais quais André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, psicografado também por Chico Xavier, e, claro, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. A gente vai trazer um compêndio, não há assim um livro só que contenha todas essas informações, então é importante esse estudo sistemático que a gente está fazendo e gotinhas, né, de Espiritismo, 10 minutinhos, 15 minutinhos, todos os dias com informações. Vamos lá então, Inteligência e Instinto, questão número 71. A inteligência é um atributo do princípio vital. A gente estava estudando o princípio vital nos outros vídeos, nas outras questões. Ou fluido vital, que é aquilo que a gente já viu que é o que prende, gruda, costura, o nome que se queira dar, o meu perispírito à matéria, não é? E também a espécie, aquilo que é parecido com um perispírito dos animais no corpinho deles. E o que mantém o princípio inteligente, aí sem perispírito, mas o princípio inteligente, no reino vegetal, nos vegetais, que também tem vitalidade. A gente vai ver tudo isso aqui agora. Mas vamos lá, só para recapitular, caso você queira, seria interessante ver os vídeos anteriores, tá bom? Vamos lá. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não, pois as plantas vivem e não pensam. Tem instinto, como o girassol, por exemplo, que busca o sol, como as plantas carnívoras que, sentindo o movimento em suas partes mais sensíveis, acabam, pelo instinto, se fechando, aprisionando a presa ali, né, a mosca, a aranha, enfim, e aquilo com as enzimas próprias, com os fluidos próprios, acaba, aspas, aqui aspas bem determinadas, digerindo, fecha aspas, esses pequenos insetos, pequenos animais, tá? Elas têm apenas a vida orgânica, as plantas, né? A inteligência e a matéria são independentes, pois o corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para tornar inteligente a matéria animalizada. Tá. Espírito aqui vamos entender princípio inteligente, né? Eu vou para a explicação de Kardec, depois a gente faz um pequeno comentário, porque Kardec é extraordinário e tem essa visão magnífica que nos aclara, né, as ideias, isso é muito bom. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que, com o pensamento, dá a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Então, Kardec já está colocando aqui claramente que o instinto de conservação também é uma espécie de inteligência. Aliás, o instinto de conservação é a inteligência mais importante que os seres vivos têm, porque além de mantê-lo vivo e procriando em meio ao caos, passando adiante o próprio conhecimento, né? Essa ideia de passar adiante, né? de compartilhar aquilo que já se tem, aquilo que já se sabe, através das funções genéticas, através das funções genésicas, né? Sexuais, enfim, procriando, mantendo-se vivo, enfim, é extremamente importante o instinto de conservação. E quanto mais evoluímos, mais transformamos esse instinto, que não o abandonamos, mais transformamos esse instinto em qualidades, qualidades acho que é a melhor palavra mesmo, em qualidades. A gente vai transformando aquele instinto de conservação que
e quer que o outro morra para eu viver, para que criemos condições para que ambos vivamos e que o outro viva tão bem quanto eu, enfim, assim vai a evolução. Quanto mais instinto de conservação na pessoa, mais ela se parece ou se assemelha aos animais. Quanto menos instinto de conservação, mais ela se assemelha, mais ela se parece com os seres angélicos, como Jesus, por exemplo, né? Assim pode-se distinguir. Aqui o Kardec separou em três etapas para a matéria e para o princípio vital, enfim. Primeiro, os seres inanimados, ou seja, sem movimento, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Esses são os corpos brutos. Tá, então, os seres inanimados. Fábio, madeira é um ser inanimado? Não. Não, porque vem de um ser vivo e continua com um certo viço, um princípio vital, uma certa vida, até que, num determinado momento, você percebe que apodreceu a madeira, não é? Então, claramente, ela vai perdendo o fluido vital quando você corta a madeira. Então, ela vai perdendo o fluido vital. Ah, Fábio, mas demora, mas está perdendo o fluido vital. Então, é vivo, porque é do vegetal. Aqui, seres inanimados, nós estamos falando de pedra, por exemplo, né? Não pensa, formado apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, tá? Pedra, por exemplo. Os seres minerais, tudo que diz respeito ao reino mineral, a água que tem uma diferencinha, mas a água é quase que um ser à parte do reino mineral, né? A água que tem uma diferencinha, como a gente já explicou em outros vídeos, mas aqui estamos falando basicamente do reino mineral, tá? E das coisas que são feitas, por exemplo, de petróleo, né? O que é feito de petróleo? O petróleo já é uma matéria orgânica que, pela pressão da Terra e os muitos milênios, ela transformou-se naquela situação. Então você pega algo feito de plástico, por exemplo, que vem do petróleo, né? Ou um isopor, por exemplo, uma espuma que vem do petróleo, isso não tem fluido vital. Evidentemente que não tem fluido vital. Fábio, mas e o arroz que eu faço em casa tem fluido vital? Tem, você colocou água e você impregnou esse arroz que você fez na sua casa com fluidos. Bons ou maus, depende da sua intenção naquele momento que você estava fazendo. Também tem isso, né? Ah, Fábio, e um frango assado tem fluido vital? Já não mais, né? Não mais, porque o animal morreu. E aí, quando você assou, quando você fritou aquela carne, ela já não tem mais fluido vital. Ah, e se for em molho? Aí a água contém o fluido vital que você colocou no momento que você estava fazendo. Você impregnou com a sua energia, com o seu fluido vital, vamos dizer assim, aquela comida. Então, sim, quando a gente faz comida, sim, a gente está impregnando. Aliás, tudo que pode carregar água, tudo que pode ter vitalidade, a maçã, por exemplo, uma maçã tem fluido vital. Ela vai apodrecendo a partir do momento que ela vai perdendo o fluido vital. Uma banana, mesma situação, certo? Só para a gente entender. Então já não faz parte dos seres inorgânicos. Aí são seres orgânicos que eu disse, mas seres inorgânicos formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, os corpos brutos, estamos falando do reino mineral, exceção feita à água, certo? Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Aqui estamos falando de reino vegetal. Reino vegetal. No reino vegetal nós temos seres animados, claro, porque tem vida, mas não pensam. Uma macieira, ela não pensa, eu vou colocar mais viço nessa maçã do que na outra. Ah, nossa, estou sendo muito bem tratada, então eu vou dar mais maçãs do que normalmente eu dou. Não, isso não existe esse tipo de pensamento. Nem a hortaliça, não. No reino vegetal não tem. Ah, Fábio, mas dizem que se conversar com as plantas, elas ficam mais bonitas, elas ficam mais
viçosas. Essa é a palavra, ficam mais viçosas, ficam com mais fluido vital. E é verdade. Porque você está conversando? Não, porque você está impregnando-a com coisas boas. Semelhante ao que eu disse com relação à comida. Onde tem água, é a mesma situação. Isso com os animaizinhos também acontece. Se você trata bem, se você deseja coisa boa, se você transmite coisa boa. Ah, Fábio, então vou dar um passe no meu cachorro, ele vai sarar? Não vai. Porque o passe é de perispírito para perispírito. E animal tem uma espécie de perispírito que ainda não é um perispírito formado, não tem raciocínio sequencial. Então, infelizmente, com muita dor no coração, digo isso para vocês que não, gostaria muito. E às vezes as pessoas confundem a vontade, o desejo que aconteça com os fatos. E não é verdade, isso não acontece. Ah, não, mas tem um caso, não sei aonde, tem um caso que aconteceu. Tem muita calma e muito cuidado. Muita calma e muito cuidado. Né? Não é por aí. E não tem colônia de cachorro. Não tem animal que desencarna e fica na erraticidade e reconhece a gente quando a gente chega lá. É o que nós gostaríamos, mas não é o que acontece. Ou Kardec está absolutamente errado nesse ponto. E aí aquilo que eu sempre digo com relação aos missionários, né? Então eu pego Jesus como exemplo. Jesus explicou que é assim, aqui. Se eu faço aqui, ou nós vamos trocar Evangelho segundo Fábio, ou eu estou errado, eu tenho que voltar e fazer como Jesus. Então, enquanto eu não tiver toda a capacidade, todo o conhecimento, todo o bom senso do Kardec, não dá para eu assumir uma situação de maior conhecimento do Espiritismo como ele. Aliás, no livro, como é que chama aquele livro? O que é Espiritismo? Do Kardec, ele fez esse livro quando tinha mais ou menos 10 anos a doutrina espírita, perto de 1867. Perto não, em 1867. E ele então responde, ele faz em forma de livro várias respostas para as pessoas que ele está cansado de responder. Então ele coloca em um livro, fala, você tem dúvidas sobre o Espiritismo, lê isso aqui. E é muito bacana ver o raciocínio do Kardec ali e a falta de tempo que ele tinha para ficar perdendo com quem não quer saber do Espiritismo. Tem um sujeito, inclusive, que fala para ele, olha, eu não acredito em nada do que você fala, eu acho que você é um embusteiro, eu vou escrever um livro sobre o Espiritismo, então eu queria que você me desse a oportunidade de participar de 2 reuniões, 1 ou 2 reuniões, para quem sabe eu mudo de opinião. Ele falou, não tem interesse nenhum que você mude de opinião, o que você vai escrever no seu livro pouco me importa, eu faz 10 anos que eu estou com a doutrina espírita e eu estou aprendendo ainda, estou pesquisando ainda. Você, com 2 reuniões, tem a pretensão de já saber tudo, já conhecer o Espiritismo, para emitir uma opinião sobre algo que você não estudou, então para mim pouco importa o que você vai escrever. Não vou perder o meu tempo com quem não quer estudar. Eu vou gastar o meu tempo, vou utilizar o meu tempo com quem quer aprender. Né? Então, quem é negador de sistema, ou seja, quem tem um sistema já determinado de negação e que pensa daquele jeito, não perde nem tempo com isso. E dentro do movimento espírita nós vamos encontrar pessoas que acham que dá para dar um passe numa planta, você vai dar um passe numa planta, ela vai melhorar, que você vai dar um passe num cachorro, ele vai melhorar, um passe num cavalo, ele vai melhorar. Né? Que é transfusão de fluido, passa de perispírito para perispírito, não precisa nem de fazer movimentações. Né? Tem médium famoso que fala, não, tem que fazer o movimento de retirar fluido e tal. Quando surgiu esse livro na FEB e foram levar para o Chico Xavier, que para mim é topo, né? De pessoa evoluída e de autoconhecimento, foram levar para o Chico Xavier, olha, esse aqui é o jeito que dá o passe, que mexe a mão assim, que gira a mão para tirar os fluidos por dentro, por fora, não sei o quê, e depois aplica-se o passe. O Chico falou assim, olha, aqui nós somos mais atrasados, nós aplicamos passe como Jesus fazia. Então eu fico com essa opção. Se Kardec mostrou que é assim, que o espírito o princípio inteligente que está no animal, ao desencarnar, já é quase que instantaneamente colocado em outro corpinho para continuar a sua evolução, que não há erraticidade para animal, então eu fico com Kardec.
E quem estiver do lado de cá, quando eu for mais evoluído o suficiente para entender esse lado de cá, eu até posso vir para cá. No meu atual estágio de atraso, eu fico com Kardec. Certo? Vamos lá, terceiro item. Os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e possuindo ainda um princípio inteligente que lhes concede a capacidade de pensar. Aqui, nesse terceiro tipo, seres animados pensantes, estamos nós, seres humanos, e claro, estão também os animais. Embora o raciocínio não seja contínuo, é um raciocínio apenas de instinto de conservação, esse instinto de conservação é extremamente importante para a nossa evolução. O princípio inteligente que deu origem a mim, primeiro aprendeu instinto de conservação lá no reino vegetal, desenvolveu esse instinto de conservação lá no reino animal, e aí quando surgi como espírito, aquele princípio inteligente deu origem a mim, espírito, eu já tinha uma bagagem muito grande de instinto de conservação e pude então começar a travar as batalhas internas de mim contra mim mesmo para a minha evolução. Então é assim que acontece, aos pouquinhos nós vamos abandonando o instinto de conservação e ficando só com a inteligência propriamente dita e com as qualidades, né, semelhantes a de Jesus, e um dia atingiremos a evolução perfeita de Jesus. Isso é um fato, isso vai acontecer, mas depende de cada um de nós evoluirmos. Aos pouquinhos nós vamos deixando para trás as historinhas, vamos deixando para trás as analogias, vamos deixando para trás aquilo que não é realidade e vamos pondo o pé no chão com a ciência e espiritismo, vamos modificando a nossa vida com a filosofia espírita e vamos nos religando cada vez mais a esse Deus maravilhoso, muito maior do que a gente podia imaginar, mas apenas alcançável através de Jesus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, já dizia Jesus. Então, o Espiritismo faz esse trajeto. Me dá o pé no chão, a certeza pela ciência, me ajuda a modificar, fazer a reforma íntima, como dizia Caibar Schutel, fazer a reforma íntima no livro Fundamentos da Reforma Íntima, que é extraordinário, recomendo, que é modificar-me, pelo que inclusive a ciência me ajudou a corroborar, e me religar ao Deus verdadeiro, não ao Deus punitivo, aquele cara que, né, tem mais maldade do que eu, enfim, né, tem mais defeitos do que eu, mas para chegar a ele através de Jesus, do Espiritismo, que é, na minha humilde opinião, ou pretensiosa opinião, se queiram assim, é a religião mais cristã que tem no momento em 2022. Né? Isso é muito bom. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, e amanhã a gente volta com mais questões para finalizar esse capítulo do livro primeiro. Vamos finalizar o livro primeiro já, Vamos finalizar o capítulo 4 do livro primeiro. Um beijo para você que fica. Tchau.